Meu nome é Cintinalva Viana e hoje vou falar sobre renascimento. O que é renascimento? O nome já fala, renascer, nascer de novo. Então, nascer de novo o quê? O que estava nascendo novamente? Por que esse nome? Então, tudo isso a gente vai ver agora nessa aula. O Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico, ligado à burguesia, inicialmente pertencente ao mundo italiano, e um teor greco-romano o influencia, caracterizado pelo antropocentrismo, pelo otimismo, realismo e pelo prazer mundano, racionalismo e naturalismo presentes nos temas, financiado pelos mecenas. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E o Renascimento se espalha para fora da Itália, outros países da Europa rompem fronteiras, e a ciência se desenvolveu, Copérnico e Galileu. A Terra é quem gira em torno do Sol, mesmo que a igreja não queira. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. Renascimento. Por que a escolha desse nome, Renascimento? Renascimento ficou para a história por caracterizar um período em que a Europa voltava a atenção e tinha como base o período clássico. Então, a valorização da razão, a valorização do ser humano, do conhecimento. Então, essa busca pelaquele modelo da antiguidade, da Grécia, de Roma, então, para a história, ficou conhecido como Renascimento. E aí agora a gente vai falar sobre a escolástica. Então, o que seria a escolástica? Então, no monastério, um conjunto de pensadores, se voltava e tinha como inspiração a filosofia e a teologia da época. Então, eram várias discussões. Então, por conta disso, dessas várias discussões, e um deles que se destacou era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele tinha como referência as obras de Aristóteles. Por quê? Porque ele achava que Aristóteles poderia ser utilizado no cristianismo. Ele era compatível ao cristianismo, era o que ele acreditava. Então, Aristóteles tinha uma preocupação com a ciência e o saber empírico. Então, era tudo muito baseado em observação e experimentação. Então, por isso, na escolástica, mesmo não sendo uma escola, ela marcou a história e marcou muito esse período e serviu para o Renascimento.
Com o desenvolvimento das cidades, dos centros urbanos, favoreceu a escolástica. E agora a gente vai falar da metodologia escolástica. A escolástica, naquele período medieval, ela ficou marcada por ter um rigor metodológico. E esse rigor metodológico, onde eles tentavam explicar os fenômenos naturais, a teologia, tinha a experimentação, a observação, então aquela busca incessante de analisar, de questionar, de experimentar, de observar. Por essa razão, mesmo ela enfraquecendo e depois ela sumindo, ela mesmo assim, ela marcou e ela influenciou esse período. Só que com o tempo, como eu falei, ela enfraqueceu. Por quê? Porque ela começou a ficar mais no caráter especulativo, fugindo um pouco da realidade. Com isso ela foi enfraquecendo, foi esvaziando, foi perdendo adeptos e, paralelo a esse enfraquecimento, foi surgindo o humanismo. E o humanismo é justamente um movimento que retorna aqueles valores da Grécia, de Roma. Então, aquela busca para aquele conhecimento, tentando adaptar a época vigente. Então, isso foi denominado de humanismo. Então, pensamento humanista. Influenciados pelo racionalismo da escolástica, o humanista, eles propuseram a explicação de todos os fenômenos possíveis e com um detalhe, com foco no ser humano. Então, o ser humano passou a ser o destaque, passou a ser o foco dos estudos. Então, esse foco no ser humano ficou conhecido como antropocentrismo. Homem, centrismo, centro. Então, o homem no centro do universo. Só que isso não substituía a fé. Isso não estava contra a fé. Eles queriam acrescentar. Eles queriam que não fosse só a fé a única forma de explicação da realidade. Então, tivesse uma nova forma também de explicação. Além dessa concepção, teológica, foram várias discussões, vários pensamentos diferentes. E um de grande destaque era Santo Agostinho, que ele pegava aquela relação entre razão e fé. E outro detalhe, o conhecimento interior. Então, a busca por entender o seu eu, o que vem dentro de você, diferente do começo da era medieval, em que a sociedade era voltada ao coletivo. Nessa nova fase, nesse finalzinho da era medieval, com o humanismo, buscava esse conhecimento. É daí que surge a subjetividade e a busca da razão para entender o ser humano. O ensino nas escolas e universidades. Com a retomada do crescimento urbano, novos centros de saberes e divulgação de saberes foram surgindo, foram as universidades. A primeira universidade que surgiu na Europa, porque no mundo já tinha surgido no século IX com os árabes, aconteceu no século XI, em Polônia. Então, a cidade de Bolonha foi a primeira na Europa a criar uma universidade. E as outras cidades foram acompanhando, como Oxford, Paris, Cambridge, Salamanca, entre outros. E nas universidades, o conhecimento, a divulgação, a discussão dos conhecimentos escolásticos, eles foram ampliados. E os humanistas também se aproveitaram da criação das universidades pela escolástica para difundir e ampliar o seu conhecimento. Com o tempo,
a escolástica ela foi perdendo terreno, ela foi enfraquecendo. E com isso, os humanistas eles foram assumindo o controle. E assumindo o controle, eles junto com as universidades contribuíram para o surgimento de novos cientistas, como Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, entre outros, cada um com a sua contribuição. No seu tempo, esses três estudiosos, cientistas, eles foram perseguidos, mas mesmo assim eles deixaram um grande legado para a humanidade, que foi a autonomia da razão. Com a autonomia da razão, ela conseguiu se separar da fé e nisso contribuiu significativamente para o estudo do ser humano e para os fenômenos naturais e assim por diante. O poder do saber. Na Idade Média existia 3 esferas de poder, que eram sacerdócio, que quer dizer poder religioso. Ela era controlada pelo Papa, que comandava toda a espiritualidade. Segundo, império, que quer dizer poder imperial, que era representada pelo Sacro Império Romano Germânico, na figura do imperador, que comandava o poder político. E o terceiro era chamado de estúdio, que quer dizer poder do saber, do conhecimento. O estúdio e era monopolizado, esqueci desse detalhe, pelos detentores do ensino superior. O estúdio, ele conseguia conectar todos esses poderes. Por quê? Porque nas universidades, além do ensino laico, também era ensinado o ensino religioso. Por essa razão, ele conseguia conectar todos esses poderes. E as universidades, na Idade Média, elas não eram locais. O que quer dizer? Que todos conhecimentos poderiam ser ensinados e todos os estudantes eram recebidos, não só aqueles que moravam naqueles locais, mas outros de outros locais. Com o tempo, isso foi modificando e no século XIII foi se transformando e com isso, dentro das universidades passaram a ser ensinadas só matérias voltadas ao ensino superior, como direito, medicina, teologia. E os alunos, tinham aulas, melhor dizendo, por vários professores.